Não sei se vai virar ou não. Ontem parecia mais provável do que hoje. Mas estão me perguntando, e eu vou dizer, o que eu acho de uma possível chapa Lula-Alckmin. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e já vou começar dizendo aquilo que eu acho mais coerente com o que eu falo aqui todo dia. Nosso desafio como país é tirar, é eliminar qualquer resquício de bolsonarismo, não só da presidência como da vida pública. Não digo isso com preconceito, não estou dizendo que nenhum dos grupos que apoiam o atual presidente precisa sumir do cenário político, porque política é justamente a arte do diálogo. Mas a essa altura ninguém mais duvida que o cenário político está radicalizado de uma forma doente. E é preciso lembrar também, eu não me canso de fazer isso, que a gente está vivendo um momento da humanidade em que está muito difícil para qualquer cidadão ter uma vida social, profissional e familiar sem o conforto de uma bolha. Eu vou ilustrar isso melhor. Imagina que você tem um vizinho que é fã de armas. Ele não quer matar ninguém, é fã de tiro desportivo ou acredita porque aprendeu, sei lá, com o pai, que a família dele vai estar mais segura com uma pistola ali no criado mudo dele, do lado da cama. Esse seu vizinho sempre existiu, ele sempre esteve por aí. A arma dele ou as armas dele estavam lá na casa ou no apartamento do lado do seu. Em 2002, 2006, ele pode até ter votado no Lula, embora pessoas que cultuem armas tendam a ser conservadoras. Seria um eleitor típico do Serra ou do Alckmin, não do PT, nessas eleições passadas. Mas essas linhas não eram assim tão claras, as coisas não eram tão compartimentadas. E como até eu tô achando esse exemplo da arma forçada, deixa eu pegar outro. Evangélicos. Você sabia que a Assembleia de Deus do Malafaia e a Universal do Edir Macedo já apoiaram o Lula? O que mudou? De repente, os dois bispos descobriram que o governo do Lula era corrupto e por isso mudaram de lado? Não. Primeiro, o que mudou foi o jogo político. O antipetismo se consolidou. Teve 2013, teve impeachment. E segundo, até como consequência disso tudo e das redes sociais, a extrema-direita chegou com tudo falando em Deus e prometendo mundos e fundos para os donos de igreja. As pesquisas estão mostrando que os gritos histriônicos do Malafaia não necessariamente significam votos para o Bolsonaro. Mas também nesse caso, como o do vizinho que tem arma, seu colega de trabalho evangélico podia até se descrever como conservador, mas não colocaria Bolsonaro no lugar do retrato dele no Facebook e nem post de fake news apoiando o presidente. Eu poderia seguir aqui com outros exemplos. A ligação entre grupos e tendências de voto no Brasil, na nossa recente democracia reconstruída, nunca foi tão clara quanto é hoje. E mesmo hoje, erra quem generaliza. Tem gente grande no agronegócio que não quer o Bolsonaro nem pintado de ouro e já está se planejando para um futuro sob Lula de novo. A chave aqui, quando a gente fala em 2022, é até parecida com a da campanha passada. Se o Lula nunca mais motivou milhões de brasileiros, hoje, depois do Bolsonaro, a gente sabe que podia ficar muito pior do que o Lula, e ficou. E cada vez mais a gente se aproxima daquele momento em que só não enxerga quem não vai mais enxergar. São os tais 20% do núcleo duro bolsonarista que ainda está aí. O povo brasileiro elegeu o Bolsonaro, mas esses 20% que se somaram aos outros, atingindo 57 milhões de votos, não representam o todo do povo brasileiro que votou no Bolsonaro. O bolsominion arrependido vai caçar um rumo, vai caçar uma alternativa. E se for pragmático, vai escolher a alternativa menos arriscada. Arriscada no sentido de evitar a reeleição do Bolsonaro. É sob essa ótica que lá atrás, algumas pessoas, inclusive eu, começaram a sonhar com frente ampla. Outros preferiram falar em terceira via, mas está micando. Estamos a 1 ano das eleições, tudo pode mudar, mas hoje, vendo os números que estão rolando por aí, não tem ninguém com fôlego e força para juntar uma corrente expressiva contra Lula e Bolsonaro. Moro não decolou, Ciro ainda não decolou. Não estou falando de preferências pessoais, estou lendo números. Então é natural que o brasileiro menos radicalizado volte a sonhar com um país onde o presidente tome vacina, mande as pessoas se vacinarem, onde as minorias parem de ser perseguidas, onde a violência não seja glorificada, onde povos indígenas e meio ambiente sejam respeitados, um país que não é piada internacional. Aí quando você encara essa verdade com a crueza que ela exige,
esse mal precisa ser cortado pela raiz, porque flerta com o fascismo, você finalmente entende que é preciso parar de tretar com pessoas que têm o mesmo objetivo final que você tem. Se alguém, num suposto segundo turno Lula versus Bolsonaro, diz pra você: olha, eu não gosto do Bolsonaro, mas Lula não dá, então eu vou votar no Bolsonaro. Esse cara escolheu um lado, é o lado do atraso civilizatório, é o lado do flerte com a volta da ditadura verde-oliva. Dificilmente você muda esse cara. Mas se a pessoa ainda está falando, num segundo turno desses, eu prefiro votar em branco, que é o eleitor da terceira via, que talvez não haja, esse cara pode ser convencido a dar um voto anti-Bolsonaro no Lula, se o Lula fizer alianças com nomes que, em outra situação, contra qualquer outro candidato, jamais se aliariam ao Lula, como é o caso do Alckmin. O resumo aqui é: Lula nunca foi extrema esquerda, nunca. Bolsonaro é extrema direita. Uma aliança mais ampla do Lula com o centro e a direita moderada, sem prejuízo da esquerda moderada, que também tem que estar nessa aliança, pode funcionar. Eu não sei se o Alckmin, que teve desempenho pífio nas eleições para governador de São Paulo, somaria alguma coisa. Mas quando a gente vê que foi um cara que xingou o Lula o tempo todo, mas mesmo assim, agora, no Brasil de hoje, topa ir com ele, a mensagem que fica é: contra Bolsonaro, eu me alio a antigos adversários. E essa mensagem, vindo dos setores moderados da direita, é forte. Antes de chamar de oportunismo, uma observação. Em algum momento, todos os presidenciáveis que estão aí hoje vão ter que fazer essa escolha no eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Até o Ciro Gomes, que não cansa de chamar o Lula de ladrão. Contra o Bolsonaro, vai se unir ao Lula. Claro que ele não pode nem aventar essa possibilidade agora, mas vai acontecer. Em 2018, mesmo indo para Paris, ele voltou para votar no Haddad. Voto crítico no Haddad, palavras dele. Imagina em 2022. Então, se existe um risco aqui, é o risco de uma traição, de um golpe posterior dentro da própria chapa, como o Temer fez com a Dilma. Mas o Lula não é a Dilma. O que fica de lição, mais uma vez, para todos os militantes radicais é: cara, muito cuidado com a agressividade. Muito cuidado com o tom que você usa ao se dirigir a um adversário político. Porque se você pode se expressar contra o adversário, é porque a gente está ainda numa democracia. E numa democracia, as coisas mudam. Seu candidato predileto sabe disso, é só observar. Mesmo que não dê em nada, Lula jantando, posando com Alckmin e fazendo pesquisa para ver se dá match. Bolsonaro, que demonizou o Centrão, pulando no colo dele para constrangimento dos minions, que agora tem que aceitar. Moro e Bolsonaro, aliados eleitorais no passado, tiraram o Lula, agora obrigam seus apoiadores a brigarem entre si. Nesse caso eu torço pela briga. Ciro usando um ex-marqueteiro do PT, que já custou 1 milhão pro partido dele, ele ainda está patinando abaixo dos 10. Um cara que até outro dia, o João Santana, estava de tornozeleira. Viveu todos os podres do PT. E o Ciro já foi ministro do Lula. Ou seja, tudo muda. Eu não tenho prazer nenhum em fazer essas constatações e reflexões. Só puro e genuíno pragmatismo. Fechando sobre Lula e Alckmin. Pode ser um caminho para uma frente mais ampla, não confunda com frente ampla, um pouco mais ampla, ou para uma federação partidária, que é diferente de coligação, e cobra a fidelidade dos deputados. O Lula está buscando isso. Se não for Alckmin, provavelmente vai ser alguém com um perfil parecido. É uma estratégia, aparentemente dele, não minha. Enfim, ajuda a tirar o Bolsonaro? Tô dentro. Ah, não é uma chapa tão à esquerda quanto eu gostaria, você pode estar pensando. Para essa observação, eu só tenho uma única resposta. Cara, para quem está vivendo o horror de um governo de extrema-direita negacionista, já seria um grande avanço. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante, deixando claro, não estou aqui fazendo torcida pro Alckmin, tá? Pelo amor de Deus. Estamos numa pandemia, se for sair use máscara, obrigado profissionais de saúde.